Gente, olha só, então já eu vou rezar por você, hein? Agora o padre, eu mesmo vou rezar por você já. Mas antes, hoje nós temos esse tema tão forte que é eu caçando a minha verdade, a luta interior. Por causa disso, antes da gente falar com a nossa psicóloga, papo super legal, hein, gente? Dá uma conferida agora sobre esse VT que eu vou soltar, sobre o ator. Você vai falar, mas padre, o que tem a ver esse ator que o senhor escolheu com o assunto de hoje? Jim Caviezel, olha aí, gente. Grande ator, muito conhecido, né? Ele ficou conhecido aí pela história da Paixão de Cristo. Esse filme que, olha, bateu recordes de bilheteria por Mel Gibson, que fez o filme. E esse ator aí, o Jim Caviezel, ele, olha aí, gente, olha as cenas dele, foi considerado um dos filmes mais fortes, cenas impressionantes sobre a vida da paixão de nosso Senhor Jesus. Agora, esse ator, veja, por natureza, ele era católico, é católico, né? Mas é católico assim que não era praticante, nada disso. Agora, detalhe, gente, depois que ele fez, e durante as filmagens da Paixão de Cristo, ele testemunhou que aconteceu na vida pessoal dele coisas estranhas durante a filmagem. Olha, teve um raio que caiu do nada, do céu, e os seus colegas todos testemunharam. Ele se machucou durante a filmagem, ele fraturou a costela de verdade, ele sofreu por demais para fazer as cenas da Paixão de Cristo. Agora, o detalhe que é o assunto de hoje, que nós vamos trabalhar já. A vida desse ator, depois que ele fez esse filme, ele ficou tão tocado pela vida e o seguimento em Cristo Jesus, que ele se tornou, juntamente sendo ator, um grande palestrante no mundo inteiro. Hoje ele é um missionário também. Só que por causa dessa decisão de vida que ele teve, a vida profissional dele se estabilizou e começou a ter uma queda. Hoje quase ninguém procura ele para dar grandes filmes, né? Por quê? Mas ele mesmo fala sobre isso. Por isso, gente, essa busca, essa caça que nós temos diariamente diante de nós, você vai descobrir. Por isso, agora, com base nisso, dá uma olhadinha no VT agora que a gente vai soltar para você. Lidar com conflitos internos pode se tornar um verdadeiro desafio de prova em sua vida. Normalmente, acompanhados de questões morais, éticas, tabus e desejos incompreendidos, os conflitos existenciais podem levar pessoas bastante racionais a um consultório de psicologia, com sua saúde mental abalada. As pessoas muitas vezes chegam à estafa, podendo ser acometidas por crises de pânico, estresse severo, distúrbios do sono, ansiedade, fobia social, entre outros transtornos. Por vezes, os gatilhos que nos geram conflitos internos são oriundos dos nossos desejos, das nossas ambições, dos nossos sonhos e objetivos. Criamos uma imagem ideal acerca das coisas que julgamos fazerem sentir-nos bem, podendo sofrer influências de nossos amigos, da sociedade, de uma frustração antiga, de um trauma. Seja o que for, é suficiente para gerar um conflito. E quando pensamos no processo que nos levaria ao resultado desejado, deparamos-nos com a dura realidade que só iremos ser bem-sucedidos se nos propusermos a enfrentar os obstáculos. Como resolver este tipo de conflito entre nós mesmos? Começa agora o Papo Reto. Minha gente, tá aí, ó, Papo Reto de hoje. Nós vamos estar falando agora sobre essa busca de descobrir nós de verdade, o original. Eu gosto de falar essa palavra, eu vou até soltar aqui para ela, que eu já vou provocar ela. Nós buscamos ser o original e não cópias. O mundo nos ensinou a viver como cópias de um sistema,
de uma ideologia. Por isso, muitas vezes a gente não vive aquilo que nós, de verdade, fomos chamados e gostamos de viver. E muitas vezes, quando você se descobre ou na sua área afetiva, ou profissional, ou familiar, ou seja, na tua pessoa, muitos conflitos vão acontecer. Para conversar comigo sobre tudo isso, eu tenho alegria novamente de ter aqui com a gente a nossa querida, olha como o padre chama ela aqui já, nossa querida Adriana Severini. Adriana, boa tarde, minha linda, Deus abençoe você. Amém, padre, boa tarde, tudo bem? Fico feliz pelo nosso, me sinto de casa É nossa Adrianinha, com todo respeito, né, Adriana? Já faz parte da Rede Vida. Muito obrigada. Adriana, olha só, primeiramente, mais uma vez, é uma grande alegria ter você aqui, conversando comigo na bendita hora. E você prestou bem atenção, certamente, desde a abertura que nós fizemos do nosso programa com essa música emblemática, que ela fez uma história quando ela foi cantada e interpretada, né, por Milton Nascimento, Eu, Caçador de Mim, né? É uma música linda, ela é secular, nós falamos secular porque como padre tem as músicas espirituais, religiosas, tem a secular. E como uma das músicas seculares, essa é uma música que se encaixa direitinho no âmbito religioso também, né? Uhum. E depois eu soltei também esse vídeo do Jim Caviezel, né? Caviezel, desculpa, que realmente ele impactou, contracenando ali com tantas pessoas, fazendo a personagem de Cristo, e a vida dele mudou. A vida dele mudou, Adriana, e aí já vou soltar a pergunta para você. Porque quando ele foi atuando nesse filme, foram acontecendo coisas na vida dele, impactos na sua vida pessoal, durante as filmagens, com testemunhos de colegas, que impactou tanto que houve uma mudança na vida dele, né? Ele continua amando ser ator, mas agora ele descobriu que a vida dele não dá mais para deixar de falar de Deus, porque ele encontrou dentro dele, uma busca desenfreada sobre esta verdade que é Cristo. Então a pergunta é o seguinte: todos nós, na verdade, temos uma luta interior. Todo dia a gente é uma luta que a gente está tentando descobrir quem sou eu, né? O que eu realmente sou, o que eu gosto, e o que eu gosto é a verdade. Porque tem muitas coisas que a gente gosta e pode te levar a uma rebeldia na vida. Então a gente pode ser frustrado com os nossos próprios sentimentos e descobrir a sua verdadeira origem sem ser cópia é um desafio muito grande, não é, Adrianinha? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Padre Max, é um desafio gigante, porque a gente é bombardeado por todos os lados, principalmente quando o nosso eu, aquilo que a gente quer, é muito diferente daquilo que a sociedade, do que os outros querem ou dizem pra gente, ou que a gente interpreta como sendo o melhor. Então a gente tem, você coloca, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma carreira, eu tenho que crescer, eu tenho que ser o melhor, e de repente você descobre que não, que às vezes é diferente, aquilo que eu quero para mim é diferente daquilo que todo mundo, que a sociedade está bombardeando em cima de mim o tempo todo. E isso nos choca e começa a ter um conflito muito grande. Porque você vê, no caso do ator, ele estava fazendo um filme que teve sucesso, com um papel muito forte, e ele foi descobrindo o verdadeiro eu. Ele continuou gostando de ser ator, daquilo que ele fazia, só que ele descobriu um outro propósito de vida tão forte também. E aí ele deixou a carreira dele como um segundo propósito e descobriu o primeiro. E isso, com certeza, ele teve muitas críticas. E é difícil, às vezes, você enfrentar essas críticas, porque a maior parte das pessoas não entende. Fala, como que você fez um filme de tanto sucesso e agora você deixa para fazer uma outra coisa? E isso acontece com todo mundo, porque às vezes você tem uma vida de sucesso, seja ela trabalhando como dona de casa, como um pai de família que você às vezes trabalha menos e você tem vontade de fazer outra coisa, você quer mudar de carreira,
você quer começar a trabalhar fora, você tem propósitos de vida, não só na carreira, mas dentro da sua vida como um todo, às vezes até com aspecto físico. E você é tão julgado que você tem medo de mudar. Então, às vezes você foi um super atleta que sempre teve um corpo bom porque você é atleta, você se aposentou, você não precisa ter aquele corpo de atleta, mas você tem tanto medo do julgamento que você se continua naquela rotina de malhar 6 horas por dia, mesmo não gostando e não precisando mais, você precisa fazer exercício para a saúde. Mas já que você não é mais atleta, você não precisa malhar 8 horas por dia, mas você se mantém nessa rotina tão ortodoxa porque você tem medo que as outras pessoas te critiquem. Olha, você foi um atleta fora, agora que você parou, você engordou. A gente tem caso de atleta que cai, assim, a mídia, e mesmo as pessoas, nós pessoas, que a gente olha ali a rede social, olha, tá gordo, agora que não é mais atleta, olha como descambou, largou tudo. Largou. E assim, e a gente tem muito medo dessas críticas. Verdade. Então a gente continua fazendo as coisas que não são mais o nosso propósito de vida, com medo de enfrentar a crítica das outras pessoas. Só que infelizmente a gente sofre muito por isso. Sofre muito. Agora, Adrianinha, eu vou deixar uma pergunta aqui. Quando eu voltar do Merchan, nós vamos desfiar ela. É uma pergunta que ela não é fácil para mim, ela não é fácil para os nossos telespectadores, certamente não é fácil para você. Mas você, como uma psicóloga, uma mulher que estuda, certamente nós vamos falar isso com prazer. Os sentimentos, primeiro, vamos deixar para depois o Merchan. Os sentimentos que eu tenho, tá? Os sentimentos que você tem, Adriana. Vou colocar como exemplo. Será que eles são verdadeiros? Porque se a nossa vida é uma busca de nós mesmos o tempo todo, né? Por exemplo, a música do Milton, eu, caçador de mim. De repente eu falo que eu estou gostando de alguma coisa. Por exemplo, eu quis fazer história e geografia. Fiz. Depois, eu senti vontade de fazer. Mas depois eu descobri, com base no que você está falando, que eu tinha vocação para ser padre. Então, os nossos sentimentos primeiro, eles podem nos trair. Como chegar ao verdadeiro sentimento? Falarei também como padre e de você fala como uma psicóloga. Vamos cruzar os dois pensamentos depois? Próximo, Vamos. daqui a pouquinho, espera um pouquinho só. Vamos continuar o bate-papo super legal aqui. Adrianinha, olha menina, esse assunto, ele é super legal, mas ele ao mesmo tempo, ele faz coçar nossa cabeça, né? Olha, se nós estamos caçando todos os dias a verdade em cada um de nós, Deus chamou, eu também falo Deus, né? Eu falo como padre, mas cada um é único, cada um tem os seus dons, cada um tem os seus talentos e nós somos ao mesmo tempo únicos, diferentes, para que o todo aconteça, ponto. Mas como descobrir eu, na minha essência? Porque a gente é recheado de sentimentos, Adrianinha. Às vezes a gente começa, olha, nós, quando a gente já foi jovenzinho, quantas vezes a gente falou, estou apaixonado. Aí você chora, você passa por cima de pai e de mãe. Daqui a pouco você descobre que aquilo ali não era um sentimento verdadeiro, uma paixão, acabou. Pessoas que começam uma faculdade, eu acho que daqui a pouco começa a fazer o curso, não era isso que eu queria. Pessoas que casam, não era, eu descobri que eu não tenho vocação para casar. Nem todo mundo, mas muita gente também descobre algo que depois tem dificuldade de conviver com a sociedade porque descobre a verdade dele, mas às vezes fala, é tarde demais. Adrianinha, como chegar a encontrar um pouquinho mais essa verdade de nós mesmos? Tem algumas pistas? Tem alguma coisa dentro da psicologia que dá para a gente trabalhar isso? Eu acho que assim, e a gente muda, tem uma coisa que você esqueceu de falar, que a gente muda também. Então, a gente começa aqui muito cedo, tem que fazer uma faculdade, descobrir uma carreira, às vezes decide muito cedo em se casar, e ao longo do tempo a gente vai amadurecendo e os nossos interesses, as nossas verdades, elas vão mudando, então a gente muda. Uma dica muito boa é essa pergunta,
quem eu sou. Então, quem eu sou hoje, agora, com 51 anos, assim, os meus valores continuam os mesmos, mas os meus interesses hoje são diferentes da Adriana com 20 anos de idade. Tanto é que eu mudei a minha carreira 3 vezes. Eu era professora de Pititico, depois eu fui para RH, quando eu cheguei como diretora de RH, eu mudei para psicóloga. Eu estou como psicóloga clínica há 12 anos. Então, eu mudei 3 vezes. Mas você vê que estavam mais ou menos ligado, que era sempre voltado a pessoas e a ajudar pessoas. Sim. Então, está mais ou menos interligado. Sim. Então, é sempre descobrir quais são os seus valores. Porque valores são coisas fundamentais que são intrínsecas na gente e que essas não mudam. Então, quem eu sou, e você só vai descobrir, quais são meus valores? Você só vai descobrir experimentando, fazendo. Experimentando, fazendo. Então, não pode ter medo de achar, olha, eu tomei uma decisão. Como o senhor, você foi fazer faculdade de História. Era uma coisa que você gostava, que com certeza te ajuda como padre. Porque você tem toda uma história, uma bagagem, um conhecimento histórico que te fundamenta hoje em dia quando você vai conversar com um pároco. E ali conversa com ele, tem um embasamento que pode ajudar essa pessoa. Então, nunca achar que conhecimento que você teve, você vai descartar e ele não é mais útil. Então, você escolhe alguma coisa agora e não ter vergonha, nem medo de falar, olha, eu mudei e eu preciso começar de novo, eu preciso me encontrar novamente. Então não tenha medo. Então você escolheu agora, daqui a 5, 6 anos, 10 anos, 20 anos, como aconteceu comigo, eu vou começar uma nova carreira, eu vou começar uma nova vida, algo diferente, porque a gente precisa estar feliz, e de verdade, quando você é feliz naquilo que você faz, você consegue fazer muito bem feito e ajudar quem está à sua volta. É verdade. Não assim, ajudar a fazer trabalho voluntário, não. O seu trabalho, quando é muito bem feito, você pode ser empresário, você está dando emprego para outras pessoas. Verdade. Então, assim, a gente sempre tem um emprego que ajuda outras pessoas. Sim. Então, é uma felicidade misturada com... É uma felicidade misturada com um sentimento também de... Como é que eu posso dizer? Me veio a palavra, me sumiu da cabeça. Então, sou feliz do que faço e realizado. Eu me realizo. Exatamente. Né? Porque uma coisa é você ser feliz, como você falou, como eu, quando nós tínhamos... Aliás, nós temos a mesma idade, hein, pelo que eu estou vendo. E não parece. Nós estamos muito novinhos, hein, linda? A gente também, a gente não parece. Você não parece mesmo também, não. Mas olha só, 20 anos eu também era feliz, eu tudo fiz, fui feliz, mas eu não me realizei como professor. Eu não me realizei quando, na época, eu namorei, né? Eu só fui me realizar experimentando, tendo que passar pelas coisas que eu passei, onde eu fui descobrindo que eu era feliz, mas não me realizava. Me faltava alguma coisa, faltava. Então, falta essa coisinha que você falou, falta um pedacinho que você não sabe ainda o que é e que falta. Quando você está realizado, você tem essa sensação de plenitude, de, nossa, tô plena, não falta nada. É verdade. Adrianinha, nosso papo hoje está muito gostoso. Fica aí, já eu vou fazer uma outra pergunta para nós refletirmos juntos, tá? Eu vou colocar um pouquinho o meu pensamento, o que a igreja pensa sobre os sentimentos, tá? O que Deus fala sobre isso. Vamos ver se existe uma complementação com a psicologia que nos ajuda tanto, né? A psicologia ajudou muito a igreja a pensar sobre o pecado e o suicídio, hein? Então já a gente continua o papo aí, tá? Quer ver uma coisa? Eu quero mostrar para vocês agora que estão em casa e para a Adrianinha. Adrianinha, preste atenção no discurso, neste filme, do grande ator Gary Cooper. Não tem para ninguém Gary Cooper, hein, Adrianinha? Olha o discurso que esse homem vai falar. Eu quero que eu e você, nós vamos falar sobre o que significa o que ele está falando, o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo dizer. Dá uma olhadinha aí, ó. Há milhares de anos, o primeiro homem descobriu como fazer o fogo. Provavelmente ele se queimou na tocha que ensinou seus irmãos a acenderem, mas deixou para eles um presente que não tinham concebido, e assim levantou as trevas à terra. Através dos séculos, houve homens que deram primeiros passos em novas estradas, armados a não ser com sua própria visão.
Os grandes criadores, pensadores, artistas, cientistas, inventores, ficaram sozinhos contra os homens de sua época. Cada pensamento novo era rejeitado. Cada invenção nova era denunciada. Mas os homens de visão seguiram seu caminho. Eles lutaram, sofreram e pagaram, mas venceram. Nenhum criador foi levado por um desejo para agradar seus irmãos. Seus irmãos odiaram o presente oferecido. Sua verdade era o seu único motivo. Seu trabalho, a sua única meta. Seu trabalho, não os que o usaram. Sua criação, e não os benefícios que os outros extraíram dela. A criação que deu forma à sua verdade. Ele manteve sua verdade acima de tudo e contra todos os homens. Ele prosseguiu, embora os outros concordassem com ele ou não, com sua integridade como sua única bandeira. Não serviu a nada, nem a ninguém. Viveu para si mesmo. E só vivendo para ele mesmo foi capaz de alcançar as coisas que são a glória da espécie humana. Essa é a natureza da conquista. O homem não pode sobreviver se não for através da mente. Ele chega ao mundo desarmado. Seu cérebro é sua única arma. Mas a mente é um atributo só do indivíduo. Essa história de cérebro coletivo simplesmente não existe. O homem que pensa deve pensar e agir por conta própria. Aquele que raciocina não pode trabalhar sob qualquer forma de compulsão. Não pode ser subordinado às necessidades, opiniões ou desejos dos outros. A mente não é um objeto de sacrifício. O Criador segue seus próprios julgamentos. O parasita acompanha a opinião dos outros. O Criador pensa. O parasita copia. Adrianinha. Ó, Adriana, esse discurso, que aliás esse filme aí, Adriana, só para você saber, foi uma dica que eu dei aqui para os nossos telespectadores assistir. Vontade Indômita aqui em português, né? Com Gary Cooper, o filme de 1949. É o discurso que esse homem faz, mas ele está entrando na nossa conversa agora, Adrianinha. Ó, veja, essa concepção coletiva não leva a nada, né? O Criador, aquele que pensa, descobrindo o seu valor verdadeiro, ele vai contra tudo e todos para defender o que ele acredita como verdade. Adriana, fala um pouquinho sobre isso aí, menina. Não, isso é fantástico. É que é muito difícil a gente ser diferente das outras pessoas. Porque ser diferente significa, às vezes, você ficar sozinho, você ficar isolado, você não ter um grupo ao qual você pertence. E isso nos dá muito medo. Então, às vezes, você tem uma ideia, você quer ser diferente. Quanto mais novo, pior ainda. Porque o adolescente, o jovem, ele quer fazer parte de um grupo. Verdade. Não importa que grupo seja. Verdade. Então, ele fica com muito medo. Então, eu acho que, assim, a família, quem está próximo, sempre incentivando que ele pode ser diferente. Ele não precisa sempre se vestir igual a todo mundo, pensar igual a todo mundo, fazer tudo igualzinho. É importante, sim, seguir regras sociais, regras de convivência, você ter respeito pelas outras pessoas, mas você precisa ter o seu próprio jeito de ser, fazer as suas próprias escolhas que façam bem para você. A partir do momento que você não está fazendo mal para ninguém, não está prejudicando ninguém, não tem problema nenhum você ser diferente, você pensar diferente. E isso, inclusive, né, não faz mal, faz muito bem para você. Você está criando a sua própria individualidade, você está criando coisas diferentes para você. Então, que eu falo assim, não ter medo de ser diferente, de destoar da massa. Porque hoje em dia todo mundo fala, vai para a direita, você está indo e você nem sabe por que você vai. Pergunta, por que você vai? Ah, porque todo mundo estava indo. Não, pare e pensa, começa a ter visão crítica do porquê. Por que eu faço isso? Porque eu quero ou porque me mandaram fazer? Porque todo mundo faz. Isso é bom para mim? É bom para todo mundo? O que eu quero de verdade da minha vida? O que eu quero para mim? O que eu quero para as pessoas que estão comigo ao meu lado? Olha, Adriana, fantástico esse raciocínio que você colocou. Agora, é importante também a gente salientar, você colocou isso nas entrelinhas, está aí. Mas assim, acho que é bom a gente também salientar
que ser diferente, defender aquilo que você acredita com convicção, quando você não se deixa levar pela opinião de todos, mas você tem uma opinião no qual você acredita, isso não é ser rebelde, não é você levantar uma bandeira de alienado, aquele que quer mostrar para a sociedade que ser contrário a tudo, não, isso aí é completamente diferente. Tanto é... E não precisa usar, desculpa, não precisa usar de violência. Isso, não Você precisa. Você pode mostrar o seu ponto de vista de forma adequada, tranquila. Respeitando o outro sempre, né? Uhum. E aí, ó, uma dica para quem está querendo procurar um amado, uma amada, não é? Seja você. Seja você verdadeiro, não minta para você. É onde vai chamar a atenção das pessoas que estão carentes da verdade. Estão carentes da verdade. E olha, Adrianinha... Tem um outro... pode falar. Um negocinho, porque quando você está procurando uma pessoa para se relacionar, às vezes você coloca, você fala, eu vou ser a melhor pessoa para outra gostar de mim. Só que depois surge uma dúvida. Será que ele gostou dessa Adriana que ele viu ou da Adriana que eu criei? Aí essa dúvida vai ficar sempre na minha cabeça. E eu vou achar que eu tenho... Não é fingindo, eu vou achar que ele não gostou de mim, de verdade, da Adriana original. Ele gostou daquela Adriana bonitinha que eu criei. Pôs uma maquiagem só para disfarçar. E tem dia que a gente tá mal-humorada, tá brava, tá triste. E eu vou sempre ficar com medo. Se o dia que eu estiver mal-humorada, ele vai querer ficar comigo ou ele vai embora e vai me deixar? É verdade. Então seja você mesmo, sempre. Sempre original. Adrianinha, o papo tá ótimo, hein? Não vai embora, não. Hoje o padre laçou você, hein? Gente, vamos voltar aqui o nosso papo com a Adrianinha? Vamos pro último momento com ela aqui. Que pena, que pena. Adrianinha. Oi. Adriana, olha. Então, vamos lá. Hoje nós estamos ouvindo tanta coisa boa, né? Sobre a questão... Bom, então isso também tem a ver com a maturação da sua personalidade, né? A pessoa, podemos dizer que, olha, essa pessoa, ela tem personalidade. Vamos supor, eu olho para alguém, depois de uma conversa, falo assim, nossa, você não viu como essa pessoa tem personalidade? Ter personalidade como uma pessoa que se encontrou, lutou, aprendeu, descobriu uma nova vida e fala com uma convicção e com satisfação. Podemos dizer também que isso aí está ligado à personalidade da pessoa, Adriana, ou não? Eu acho que está mais ligado com a autoconfiança. A autoconfiança. É uma pessoa que é mais autoconfiança, que tem mais autoestima, porque personalidade todo mundo tem a sua. Então, a característica dela é que a personalidade dela é uma pessoa mais confiante nela mesma. E que está mais relacionado com a sua autoestima, da forma como ela se vê e como ela se enxerga. Então, ela é mais segura, ela tem certeza das coisas que ela fala e ela se sente bem sendo quem ela é de verdade. Entendo. Então, ela está tranquila no corpo que ela tem e no papel que ela exerce dentro da sociedade. Bacana, bacana mesmo. Adriana, e assim, quais seriam, assim, para a gente fazer um fechamento? Você como professor, por exemplo, eu vou fazer, quais seriam as pistas últimas que você dá aqui por causa do horário, para a gente chegar a essa proposta de vida, de você, na luta diária, descobrir o melhor de você e ser feliz e ser realizado. Por quê? Como padre, eu falo, os nossos sentimentos, eles nos traem, tá? Então, como religioso, eu digo para todos os telespectadores, Jesus Cristo tinha sentimentos humanos menos o sentimento corrompido pelo pecado, né? O sentimento de Jesus. Mas os nossos sentimentos nos traem. Pela fé, a nossa busca é ter os sentimentos de Cristo, aonde a gente chega à vida. Eu descubro Cristo em mim quando eu adquiro os sentimentos de Cristo em mim. Eu morro para mim, a minha luta diária é eu morrer para o meu querer, do meu jeito, da minha maneira, para chegar ao jeito de Cristo, na fé cristã. Na psicologia, para a gente fechar, como adquirir, quais são as pistas, como eu chegar, você já falou um pouquinho, mas para dar aquele fechamento, dentro da psicologia, chegar à verdade em mim,
de maneira que eu me sinta livre? É você olhar para dentro de você e ver de verdade aquilo que você quer em você. Então, assim, começa a ver o que eu quero, como eu seria, se eu morasse sozinho num lugar sem ninguém, o que eu faria de verdade? Se ninguém fosse me julgar, se ninguém fosse dar opinião na minha vida, o que eu faria para mim? Desde a minha vida pessoal, então, coisa simples, como eu me vestiria, o que eu comeria, o que eu faria, como eu gostaria que fosse minha aparência física, com que eu trabalharia, de que forma eu conversaria com as pessoas, quem eu escolheria para ser os meus amigos. Então, assim, é um exercício de você ver como que seria esse mundo imaginário, sem ninguém, e eu vou trazendo para esse mundo as pessoas que são importantes para mim, e faz assim, um exercício que você fica quietinho, põe uma música, e aí você vai primeiro imaginando. Depois que você imaginou isso, você vai escrevendo. E assim, e vai fazendo, faz isso uma semana, deixa passar umas 3, 4 semanas, faz de novo, escreve, sem olhar o anterior, vira as páginas e começa. Então faz um dia, como que seria a minha vida pessoal? Depois faz, como seria o meu trabalho? Deixa passar um tempinho, faz de novo. Daí depois de uns 6, 7 meses, releia tudo e você começa a tirar a conclusão o que está bom na sua vida e o que você precisa mudar. E mudança, pessoal, não faça assim do dia para a noite. Planeje. Igual eu falei, minhas carreiras mudaram, mas não foi, hoje eu quero ser psicóloga clínica. Não, foram 5 anos de transição. Eu fui estudando, conciliei os 2 empregos para eu mudar. Então não precisa ter pressa. A gente tem toda uma vida para mudar. Então planeja. E para aí você fazer bonitinha a sua mudança, para não fazer besteira. Amei a sua proposta. Vou usar para minha vida. Mas espera aí que eu já vou dar um tchau para você especial. Espera aí, fica aí. Então, tá. Adrianinha, querida, olha aqui, ó. Eu tô muito feliz de hoje a gente ter batido... Vou vir para cá. Eu tô muito feliz de ter conversado bastante. Hoje a gente bateu um papo assim super federal. Gosto demais das suas reflexões. Você é muito competente, tá? Por isso nós estamos sempre colocando aqui, né, você para colocar pontos de vista da psicologia. Você é uma gracinha, você já faz parte da Rede Vida e ó, tá no coração do Padre aqui, tá bom, minha linda? Deus abençoe Muito você. obrigada. Deus abençoe Amém, você, tá bom? obrigada. Deus abençoe. Boa Beijão, tarde beijão. pra todo mundo. Tamo junto. Adrianinha, gente, tá pensando o quê?